Ora viva, bem-vindos a mais um Eco Entrevista, desta vez com Jorge Batista da Silva, bastonário da Ordem dos Notários. Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu queria começar com uma pergunta política e queria lhe perguntar como é que o bastonário da Ordem dos Notários olha para a situação atual do país? Os notários olham sempre para o país de duas formas diferentes. Uma mais a longo prazo, visto que até somos uma profissão secular e, portanto, gostamos de olhar com algum distanciamento, e outro a curto prazo, face ao momento eletivo que vivemos. A longo prazo, eu diria que Portugal não está tão mal como já esteve, e, portanto, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de desemprego, quer do ponto de vista até da evolução daquilo que é o investimento em novas áreas de atividade, através das startups, através das energias renováveis e etc. A curto prazo, aí já como bastonário da Ordem dos Notários, já vejo alguns perigos para o país e algumas preocupações. Uma delas reside no facto de termos problemas para os quais ainda não existe propriamente uma resposta política, e espero que as próximas eleições também ajudem nesse passo. Como a questão da habitação, que está tão em voga e que tem tanto a ver também com a nossa atividade, visto que nós somos responsáveis por grande parte da formalização dos contratos de aquisição de habitação, e é um problema que se está cada vez mais claro e mais saliente, e para o qual não vemos assim uma resposta imediata. Aliás, o que notamos, pelo contrário, é que é um problema que tem tendência a agravar-se, visto que, apesar de existirem agora algumas soluções legislativas, como o último pacote de mais habitação recente, não existe nada que seja verdadeiramente impactante para os próximos 5 anos, pelo menos. E, portanto, é um problema que vai persistir. Por outro lado, estamos expectantes, como o resto do país, com a questão das próximas eleições. Próximas eleições essas, em que os partidos, naquilo que é o setor em que os notários atuam, que é mais na área da justiça e também da administração pública, da administração administrativa, as medidas são conhecidas, são muito poucas. Portanto, tememos que a falta de propostas ou que a falta de ideias nesses setores venham a significar no futuro a falta de reformas que são precisas, quer na área administrativa, quer na área da justiça. E que reformas seriam essas? Tem alguma espécie de caderno de encargos para quem vier a tutelar a área da justiça? Tenho, e a Ordem dos Notários vai enviar aos partidos, como tem feito, aliás, nas últimas eleições. Do componente do setor da justiça, mais do que fazer a mega reforma da justiça, da qual ouço falar pelo menos há 20 anos, é necessário resolver os problemas imediatos da justiça. Os problemas imediatos da justiça têm a ver com coisas tão pequeninas como as pessoas não terem que trabalhar num computador com o sistema operativo XP, em que para a apresentação de uma queixa, ou para fazer uma participação, ou para me enviar um simples e-mail, perdem 10 a 20 minutos só nesse processo. Ou não estarem em instalações em que chovam lá dentro, ou não terem mobiliário adequado. Estes tipos de coisas são pequeninas e que em Portugal se tende, principalmente na administração pública, a considerar como pouco importantes para o desenvolvimento da justiça, na verdade são fulcrais. Desde logo, por um lado, porque retiram o ânimo às pessoas que trabalham na administração pública. E essa falta de ânimo, essa falta de vontade, leva a que, naturalmente, a sua produtividade seja menor. Por outro lado, penalizam fortemente essa produtividade ao longo dos dias, porque é absolutamente insuportável trabalhar nas condições atuais. Em muitas daquelas são repartições do país. Eu percebo que há sempre um problema financeiro e económico, mas Quais são as barreiras? Porque há esse problema, mas depreendo da sua resposta que existem outras que é simplesmente que é falta de vontade. eu acho que o que existe, Política. eu acho que é falta de organização. Mais do que falta de vontade política, nós temos um problema de organização e de timings. Hoje em dia, os governos andam constantemente a tentar responder àquilo que é notícia do dia nas redes sociais. E isso é um problema porque não conseguem tomar, e não é propriamente uma notícia para uma rede social ou para abrir um telejornal, que um tribunal ou com uma esquadra da polícia ou com um serviço de administração pública recebeu um sistema operativo novo. Isso não é propriamente uma notícia, quanto muito, pode ser uma pequena nota de rodapé. Mas a verdade é que essa simples atualização de um sistema operativo e o eliminarmos o facto de seja um agente de autoridade ao receber uma queixa, demorar quase 20 minutos para conseguir escrever um parágrafo, porque o sistema operativo, ou porque não abre, ou porque não arranca, ou porque vai abaixo, ou porque quebra, ou seja lá pelo que for, Sim.
só isso altera completamente a forma como nós olhamos para aqueles, desde logo como o cidadão olha para aquele serviço da administração pública e, por outro lado, como o trabalhador que está por outro lado. E acho que é esse o grande problema. Ou seja, não há uma motivação forte de natureza política e mediática e, portanto, os problemas vão-se acumulando e não se vão resolvendo. E quando se tentam resolver, por exemplo, agora com o PRR, com algum investimento, é o que se chama de investimento one shot. Portanto, nós temos agora fundos, conseguimos fazer uma renovação, ficamos todos contentes, há algumas inaugurações. Mas depois não há uma continuidade. Exatamente. Ok. E, portanto, há uma deterioração ao longo do tempo dos vários serviços. Tocou aí nessa parte, é um ponto importante. Como é que tem visto o andamento da execução do PRR? Aos solavancos. A verdade é que o PRR, e isso é reconhecido pelo próprio governo, foi andando um pouco aos repelões e aos solavancos. Portanto, o PRR começou muito lentamente, conseguiu acelerar algumas vezes, mas como se percebe pela sua própria execução, a verdade é que ainda não conseguimos atingir os números ideais, sendo que o momento político também não ajuda muito a que esses números ideais se venham a atingir. Apesar de que eu acho que há vontade política e, portanto, seria absolutamente imperdoável que não fôssemos capazes de executar o PRR e não recebêssemos as verbas que são tão necessárias. Só para terminar aquela questão das próprias reformas da Justiça. Eu falo das micro-reformas, que são fundamentais para que se consigam fazer todas as outras, mas também temos que começar a olhar para o sistema de administração de justiça e para as reformas que estão aqui em causa, na simplificação de procedimentos e na simplificação de processos que se possam estabelecer sem perdas de garantias de segurança. Sim. Cada vez mais o próprio Estado é empurrado de alguma forma para o digital e para as novas tecnologias, e bem, do quais nós somos os grandes defensores, a Ordem dos Notários pelo menos e eu também pessoalmente, mas temos que ter alguma planificação e alguma organização. Não é porque a inteligência artificial está na moda, mas que ainda está numa fase bastante precoce, numa fase bastante verde, o Estado tenha que imediatamente aderir à inteligência artificial. A opção por novas tecnologias deve ser tomada de forma racional. Sim, não pode ser reativa para resolver o problema. Para resolver, às vezes, é uma solução à procura de um problema. É isso mesmo, é isso mesmo. E porque é bastante caro. Normalmente usar uma tecnologia numa fase muito precoce, quando o Estado não consegue resolver coisas tão básicas como por vezes chover dentro de umas instalações, é absurdo. É preciso resolver o problema anterior e depois sim investir nessas novas tecnologias. Sim. E investir nessas novas tecnologias para que os cidadãos as possam utilizar, mas para que parte da população não fique afastada do próprio Estado. Sim. Sr. Bastonário, eu queria lhe perguntar, por curiosidade, quando cai um governo, há muita coisa que para, o governo fica em gestão, e agora tivemos a dissolução da Assembleia da República formalmente muito recente. Eu queria lhe perguntar se, desde novembro, se assistiu a uma desaceleração ou até mesmo uma redução do número de atos notariais que são praticados por vossos profissionais? O que nós notamos foi no mês de dezembro as compras e vendas, principalmente de habitação. Houve uma redução significativa. O número de atos totais não diminuíram no mês de dezembro, mas comparativamente face ao ano anterior, e até agora não existe propriamente um motivo que se consiga identificar o porquê, a não ser que uma certa retração daquilo que são os apoios normais do mercado, investidores e etc., que no mês de dezembro se retraía um pouco. Mas para já ainda não existe esse travão. Existe esse travão por outras razões, mas ainda não propriamente por causa das eleições. Até porque, normalmente, essa travagem vai-se dar agora, naturalmente, com a passagem de janeiro e fevereiro. Esse é o mais normal. E é o mais normal, desde logo, porque o próprio Estado acaba por ter menos atividade legislativa, a própria forma de evolução dos vários projetos nacionais acabam por travar à espera do novo governo, e por isso eu não acredito que essa travagem se comece a notar muito antes daquilo que será o final do mês de janeiro. Depois do mês de fevereiro, naturalmente, vai ser eleições. Sim, mas também há sinais de abrandamento do mercado imobiliário. Notam isso, não é? Notamos, mas de uma maneira um pouco estranha. O mercado imobiliário em Portugal o que tem acontecido, o mercado imobiliário, aliás, em Portugal, eu já me pronunciei algumas vezes sobre isso, e estranho até como é que nós descobrimos em 2023 que tínhamos um problema, ou em 2022. Verdadeiramente o problema do imobiliário começou na altura da Troika.
Está a referir só da habitação? Da habitação e do imobiliário até em geral. Não só da habitação, mas mesmo do ponto de vista comercial, porque também há problemas com a instalação de empresas e de espaços comerciais para a instalação de empresas, porque os preços também subiram bastante. Sim, houve ali um período diferente da pandemia, mas depois... Exato, por causa da autorização física, mas agora está a haver um redimensionamento. De qualquer maneira, o que nós tivemos, nomeadamente na questão do imobiliário, foi que nós passamos de um pico no princípio deste século de construção de casas na casa dos 120 mil fogos para a habitação, por exemplo, nomeadamente, e chegamos a ir até aos 8 mil no pico da crise da Troika. E neste momento não conseguimos, andamos ali nos cerca de um ano, 20 e pouco mil fogos para a habitação licenciados por ano. Portanto, nós temos aqui um problema gravíssimo do lado da oferta, quer dizer, e o problema não é de hoje. E depois, esse problema da oferta, mesmo nas causas e na identificação das causas do problema da oferta, demoramos muito tempo a identificar as causas. E uma das causas foi que, durante o período da Troika, a grande parte das empresas de construção civil ou ficaram insolventes ou foram dissolvidas. E os recursos humanos que não as trabalhavam emigraram. E, portanto, nós neste momento, mesmo que quiséssemos conseguir construir mais e aumentar o ritmo de construção, não temos recursos humanos. E quando se fala, por exemplo, de imigração e da necessidade de imigração, se nós perdêssemos a imigração, que é quem está a alimentar neste momento o mercado da construção civil e outros tipos de mercado, aí o problema da habitação seria ainda mais grave, porque nós não conseguimos recrutar mão de obra qualificada. Até porque muita da mão de obra qualificada, ela não faz falta só em Portugal, mas faz falta em Espanha, em França, na Alemanha, onde se paga muito melhor do que se paga em Portugal. Sim. Portanto, nós não vamos conseguir, por um lado, que os nossos imigrantes regressem, dificilmente vamos conseguir fazer, e a única solução é conseguir formar pessoas em Portugal, sejam de nacionalidade portuguesa ou não, para conseguirmos atacar verdadeiramente o problema da habitação. Tudo o resto serão pequenos paliativos que podemos aplicar, sendo que agora o último programa de Mais Habitação vem trazer alguns desses paliativos. Já disse que não é suficiente, não é? Poderia ter ido muito mais além. Na minha opinião, poderia ter ido mais além, principalmente naquilo que são na construção de instrumentos macros de política pública de habitação. A política pública de habitação vai ter que nascer. E não é uma coisa, não seria uma originalidade propriamente portuguesa. A política de habitação existiu nos anos 80 em Portugal, quando era necessário, e continua a ser necessário, nunca devia ter parado. E existe, em toda a Europa, existe uma política de habitação. Portanto, o próprio Estado tem que ter instrumentos para intervir no mercado da habitação. E isso não é isso que nos torna menos liberais ou menos capitalistas, ou o que seja. Sim, mas ela tem vindo a ser defendido também por muita gente. Mas eu queria lhe perguntar ainda dentro desse tema, 4 de março vai entrar em vigor o Simplex do licenciamento, como tem sido chamado. Já elogiou essa iniciativa, já disse que tem algumas virtudes, pelo menos foi isso que eu entendi, mas também identificou sérios riscos para quem jovem que esteja no mercado à procura de casa. Ler aquilo não é muito tranquilizante. Tem alguns riscos que identificou, como poder comprar-se uma casa que é ilegal, e isso, havendo uma redução de burocracia, por um lado pode ser positivo, mas por outro também pode trazer esses problemas que, para quem se calhar não está tão familiarizado com como é que o mercado funciona, pode ser um problema grave. Eu queria que me explicasse novamente qual é a sua visão deste Simplex do licenciamento, que vai entrar em vigor agora dia 4 de março, e quais são esses riscos que identificou. Se pudesse explicá-los, seria muito interessante. Explico com certeza. Eu começo pelas vantagens, e são logo tudo aquilo que consta do diploma, que nos venha a permitir reduzir prazos, tornar mais transparentes os processos de licenciamento, obrigar as câmaras municipais a serem mais ágeis nos processos de licenciamento, porque isso continua a ser um entrave, uma barreira, e que temos que resolvê-la. E não temos que resolver no município de Lisboa, no Porto ou de Guimarães, mas temos que resolver a nível nacional. Desde logo tendo uma plataforma informática que já está lá prevista, que venha normalizar todos os procedimentos a nível nacionais, e temos que ter essa plataforma informática. E dentro dessa plataforma informática eu defendo algo que devia ser um princípio da informação e da transparência, que era de sabermos e termos a possibilidade como cidadãos ou como empresários, exatamente quais são os prazos para a tramitação dos processos em todos os municípios do país através de um só clique. Nós devíamos saber isso, porque eu, quando decido se quero construir uma casa no município de Lisboa, ou no município de Porto, ou em Cascais, onde seja, deveria ter o direito de saber quanto tempo é que demora o processo de licenciamento. Claro que me podem dizer, mas o novo Simplex Habitação
há ali uma série de processos em que se faz requerimento e aquilo automaticamente é deferido o processo. Isso na prática não vai resolver nada, porque a maior parte dos processos de financiamento estão sempre associados à obtenção das licenças de facto. Exatamente. E não ao deferimento tácito, ou não ao facto de não vai dizer que afinal já não é preciso licença para transmitir, porque quem empresta o dinheiro para adquirir casa vai sempre exigir esse tipo de burocracias. E quem compra casa, normalmente os jovens, é com recurso a financiamento. Exatamente. E portanto isso não vai resolver o problema. O que resolve o problema, quanto mais não seja até do ponto de vista político e da competitividade dos municípios, é nós sabermos quanto tempo é que demoram os processos para podermos responsabilizar quem de direito pela sua demora. O que foi estranho neste processo de licenciamento, neste Mais Habitação, que nos trouxe coisas também extraordinárias e que a própria Ordem defendeu, como a possibilidade de se poder converter um imóvel que estava afeto comercial à habitação sem ter que pedir a todas as pessoas que moram no nosso prédio, que era um processo horroroso. Imaginem um prédio em que tem 50 pessoas, em que eu me zanguei com o meu vizinho, e o meu vizinho pode bloquear. Exatamente, só por maldade, ou porque não gosta de mim, ou porque não gosta do meu clube de futebol, ou o que seja. E até esta parte, a Ordem dos Notários, aliás, nós participamos da audição pública que foi feita com várias propostas, e esta foi uma delas, tinha a ver com a conversão dos imóveis comerciais. Já a questão que não houve sequer discussão pública, e não se percebeu o porquê, e eu até foi agora decreto-lei, não é? Sim, mas vários pontos de decreto-lei foram sendo discutidos ao longo do tempo. A grande questão que ele se colocou, e a grande norma que veio espantar quase toda a gente, pelo menos toda a gente com quem eu tenho falado, desde a área da mediação imobiliária, aos cartórios, a área de registros, tem a ver com o facto de se dispensar, no momento da transmissão do imóvel, que se comprove a existência de licença e de ficha técnica de habitação. Nós estamos a falar de dois documentos que, em teoria, deviam ser obtidos na hora, ou no máximo em 1 ou 2 dias úteis junto de uma Câmara Municipal. E que, na verdade, são na maior parte do país. Quem quiser ter daquele documento, estamos a falar de pedir uma fotocópia. Em muitos casos, estamos a falar de uma fotocópia autenticada, que até já está na posse do vendedor, ou que pode ser facilmente comprovada, ou é pedida pelo notário que estiver a fazer o processo, ou pelo serviço de registro, ou pelo que seja. Em muitas câmaras do país, já está desmaterializado o processo, ou seja, já posso pedir uma certidão digital da licença. E dispensar a exibição da licença no momento da transmissão e da ficha técnica, quando nós estamos a falar daquilo de medidas que foram tomadas nos anos 80 e 90, precisamente por causa de muitos portugueses que compraram casas que estavam ilegais, sem o mínimo de condições de habitabilidade, com problemas sérios até do próprio risco da sua utilização, e depois mais tarde a ficha técnica para podermos determinar quem eram os responsáveis pelas obras, para podermos ter acesso à forma como o imóvel foi construído, que é um direito do consumidor. E muito disto nasceu da legislação europeia, que visou precisamente permitir dar ao consumidor ferramentas para se poder defender. E neste momento nós temos um consumidor que, para comprar um frigorífico, tem uma série de defesas, e para comprar uma casa, o Estado vem dizer: afinal, isso fica na sua disponibilidade. Se quiser pedir o título a quem lhe está a vender a casa, o documento que efetivamente lhe diz que a sua casa tem as condições de habitabilidade e que é legal, ou seja, que não pode ir no dia seguinte à Câmara Municipal lá, mandar lá abaixo e perder todo o seu dinheiro quase todo, afinal isso fica na sua disponibilidade. Claro que me podem dizer assim: se fica na disponibilidade, o comprador pode exigir. Exato. O problema é que o comprador, no mercado atual, é o mais fraco. Ele é proteger ainda mais o comprador. E ele é o mais fraco, porque como há falta de imóveis no mercado... Pois, no limite, poderíamos ter a situação de um comprador adquirir um imóvel que teria que ser demolido algum tempo depois porque era ilegal. Exatamente. Isto pode acontecer... Mas isto foi o que? Desconhecimento do legislador? Foi uma opção política? Eu só posso atribuir isto a desconhecimento do legislador. E dou um exemplo, o porquê que eu acho que é desconhecimento do legislador. Acho que é um erro jurídico. Imaginem só, eu para comprar uma casa não tenho que exibir licença de utilização, porque o legislador revogou a norma que o exigia. Mas para fazer um contrato de promessa de compra e venda de uma casa, preciso de exibir uma licença de utilização. Porque o legislador esqueceu que estava no outro artigo do Código Civil. Claramente o legislador não conhecia o sistema. Imaginem, nós passamos num regime jurídico em que eu, para prometer vender uma casa, tinha que mostrar uma licença.
para o regime jurídico, no momento da efetiva venda da casa, não tem que mostrar rigorosamente nada. Há imobiliárias que, tanto quanto eu sei, não colocam nos CPCV uma cláusula de como dispensam. Eu penso que isso não é permitido, mas também há quem o faça. Está previsto no Código Civil a não exibição de uma licença original, mas verdadeiramente no contrato de promessa... É o reconhecimento presencial das assinaturas. Exatamente. Isso é uma faculdade que existia no contrato de promessa, em que o legislador pensou assim, a pessoa ainda está a prometer e eu vou criar... Era uma exceção à regra, eu poder dispensar. E o que se veio fazer é que, mas no momento de transmissão, aquilo a dada altura seria sempre controlado. Claro. Até se percebe que, de alguma forma, que algumas imobiliárias, eu sinceramente não percebo para quê, porque é como eu digo, obter a licença de utilização é um processo relativamente simples. Quando ela existe. Quando alguém me diz que não consegue obter uma licença de utilização, normalmente é porque ela não existe. E se não existe, temos um problema. Claro. Principalmente para quem compra. E é que os riscos, e infelizmente, eu dizia há pouco, são tais no mercado atual, em que há falta de habitação, em que o que estamos a falar é de alguém que precisa de uma casa, e portanto encontra um vendedor, e o vendedor diz assim, olha, tenho aqui uma casa para vender, mas isto não tem licença. Até lhe diz. E a pessoa, há falta de alternativas, a compra. E nem sequer percebe verdadeiramente aquilo que se está a meter. O que se está a meter. Sim. Porque pode ficar sem casa e pode ficar sem dinheiro. Seu dinheiro. O objetivo deste pacote, deste simplex do licenciamento, um deles é aumentar o número de imóveis no mercado, não é? Considera que isso vai acontecer? Não, vai acontecer. Vai acontecer e eu acho eu acho que este diploma legal vai acontecer por duas razões neste caso. Vai acontecer por razões boas e por razões más. Vai acontecer porque o processo de simplificação, eu acredito que vão ocorrer mesmo junto das autarquias, porque há imóveis que estavam fora de mercado e que vão passar a estar, que sejam imóveis comerciais, mas sejam até a facilitação dos próprios licenciamentos intermédios e as pequenas burocracias foram eliminadas, e vai para a vertente negativa. Sim. O mercado, neste momento, vai ser inundado por imóveis ilegais e sem licença de utilização. Vai ser inundado. E o que existe neste momento é uma verdadeira corrida até para os alienar. Sim. Antes de passarmos ao próximo tema, então, tem esperança de que ainda vai ser revisto esse simplex de licenciamento? Sim ou não? Eu tenho esperança que sim. Aliás, não tenho grandes O dúvidas. próximo governo? Não tenho grandes dúvidas que o próximo governo terá que olhar para isto. E só um ponto, só 20 segundos, que é, a Ordem dos Notários apresentou uma proposta, a qual defendemos, da possibilidade de se poder vender e comprar um imóvel não licenciado, mas fazer depender isso da emissão pela Câmara de uma declaração a dizer se aquele imóvel pelo menos é licenciável ou não, para o comprador ter noção do que pode regularizar. Exatamente. Muito bem. Recentemente também veio a público as conclusões do Grupo de Estados contra a Corrupção, inserido no Conselho da Europa, com críticas à forma como Portugal previne e combate esse flagelo. Quando o Sr. Bastonário foi reeleito, propôs-se a contribuir para o combate à corrupção no país. Que contributo é que a Ordem dos Notários pode ter aqui nesta missão? Nós, da Ordem e os próprios notários, têm um contributo desde logo diário, que é na matéria do combate ao branqueamento de capitais. Os notários sempre foram bastante ativos nessa matéria. Continuamos a achar que Portugal devia ter instrumentos mais ágeis de combate à corrupção e de combate ao branqueamento de capitais. O branqueamento de capitais, aliás, é o cerne no combate à corrupção. Se nós conseguimos controlar os fluxos de capitais e conseguimos controlar os fluxos de capitais ilegais, e que acontecem em áreas como o imobiliário e em outros tipos de negócios jurídicos que são contratualizados junto dos cartórios notariais e que são formalizados, nós temos que conseguir ter uma maior ligação às próprias entidades de investigação para conseguirmos definir aquilo que são padrões anormais de funcionamento daquilo que é o investimento imobiliário, por exemplo, para podermos formar melhor os notários para fazer esse combate ao branqueamento de capitais. E a própria Ordem, nesse sentido, ao criar o Arquivo Digital Nacional de Escrituras, tem vindo a desenvolver ferramentas que espero ainda no ano 2024 as poder começar a utilizar a nível nacional, que vão permitir exatamente fazer isso, que é detectar fluxos anormais de transmissão de propriedade, ajudar os próprios notários a assessorá-lo naquilo que é a sua própria missão de identificar operações anómalas. E uma dessas ferramentas é a possibilidade do notário, por exemplo, inserir as características de uma determinada transação e a partir desse momento em que insere as características da transação, o próprio sistema lhe diz ou lhe propõe um conjunto de respostas daquilo que tem que fazer. Isso deve inteligência artificial?
Eu podia lhe dizer que sim, mas vou-lhe ser sincero. Nós estamos e temos a investir, e a Ordem tem orçamentado para 2024 a investir na inteligência artificial, mas nós neste momento não precisamos para isso de inteligência artificial. Ok. Isto são características, basta usar uma base de dados simples, um conjunto de características, e a partir desse momento já conseguimos dar àquilo que é o utilizador mais do que eu tinha. Porquê? Porque ele deixa de ter a necessidade de ler a lei e de verificar todos os pressupostos. Insere só um conjunto de elementos mínimos e a partir desse momento já consegue fazer isso. E fazem muitas queixas ou muitas denúncias ao DCIAP e às autoridades de transações e operações que podem ser obscuras ou ter algum tipo de suspeita? Os notários fazem muitas queixas. E eu, aliás, Fomos na ordem dos milhares? não, Sei quantificar. não. Normalmente na ordem das centenas. Ok. Por ano? Normalmente na ordem das centenas, sim, por ano. Sendo certo que há aqui uma questão que eu continuo e ao longo dos anos tenho-me repetido, que é preciso normalizar aquilo que é a atuação dos vários agentes. Nós temos que normalizar a atuação dos vários agentes que estão no mercado da contratação, sejam os notários, conservadores, advogados, solicitadores, e temos que normalizar isto no sentido de que os padrões de comunicação sejam os mais iguais possíveis. E neste momento isto não existe. Este é um problema que já foi identificado pelas várias autoridades, nomeadamente as autoridades internacionais, e continuamos com o mesmo problema. Nós temos que definir padrões, e esses padrões têm que ser definidos pelo Ministério da Justiça, e temos que ter uma comissão de combate, efetivamente, ao branqueamento de capitais, que seja mais atuante e que ajude na definição desses padrões. Aliás, acontece uma coisa extraordinária. A Ordem dos Notários é uma das entidades que mais comunicações faz no âmbito do branqueamento de capitais, mas não faz parte da Comissão de Combate ao Branqueamento de Capitais. E porquê que isso acontece? Verdadeiramente ninguém sabe. Apesar de eu já, e agora pelo menos fui bastonário com duas ministras da Justiça e com vários secretários de Estado, e todos são a favor, apesar de estar na dependência da Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais, todos são a favor que a Ordem efetivamente integra a Comissão de Combate ao Branqueamento de Capitais. Da verdade, hoje não integra, o que é uma coisa quase inexplicável. Ora, está algo para o caderno de encargos para o próximo ministro ou ministro da Justiça, não é? Fazer pressão junto das finanças para que sejam integrados nessa comissão. Eu acho que não há dúvida nenhuma, até por uma questão, é que eu garanto, e isso eu posso garantir, que a comissão teria que efetivamente começar a funcionar. E na minha opinião, a comissão não funciona convenientemente. E não funciona convenientemente, e é uma crítica que eu tenho apontado, desde logo, da forma em que não existe uma disponibilização a todos os cidadãos daquilo que é a informação relativamente ao combate ao branqueamento de capitais. Todos os anos, aliás, trimestralmente, quanto muito, na pior das hipóteses, nós deveríamos ter uma noção do número de denúncias que são feitas, um relatório periódico, em que tipo de operações é que são feitas as comunicações, quais os agentes que fazem as comunicações, e esses números estatísticos deviam estar disponibilizados no site de combate ao branqueamento, da Comissão de Combate ao Branqueamento de Capitais, mas infelizmente, cada vez que vamos a esse site... há um vazio de informação. É isso. Julgo que ainda lá está, não sei, há uns meses julgo que ainda lá estava, mas pelo menos desde que eu sou bastonário que lá está, há uma informação a dizer que brevemente serão disponibilizados os dados. E já estamos a falar já para o segundo mandato, portanto. Exato, já vão em 6 anos. Exatamente. Tocou aí no assunto do arquivo, que tem sido apontado pelo Sr. Bastonário como um sucesso. Entretanto, já finalizou o ano 2023, queria lhe perguntar se já está em condições de nos dar um balanço desse projeto durante agora o ano que passou. Os números, que aliás superaram aquilo que eram as nossas previsões, são realmente avassaladores. Nós conseguimos ter neste momento, e estamos a falar de algo que funcionou da mesma forma durante 8 séculos, ou seja, durante 8 séculos nós tivemos um sistema centralizado, antes do papel, através de outros materiais que eram usados para a escrita, mas a seguir com papel. Portanto, desde a fundação do país, tudo aquilo que era a guarda, o arquivo dos documentos, dos nossos documentos da casa, das escrituras de compras e vendas, de empréstimos, etc., eram feitos fundamentalmente num único exemplar em papel. Portanto, se houvesse um incêndio, se houvesse alguma coisa, o original perdia-se. Desde 1 de junho de 2022, portanto, nós temos já cerca de um ano e meio, nós passamos a ter o duplicado de tudo em digital. E, portanto, tudo que sejam os documentos, e neste momento já temos e caminhamos a grande velocidade para os 600 mil contratos depositados eletronicamente. Só estou a falar daqueles contratos que são por escritura pública, são os contratos de alguma forma mais importantes na vida das pessoas, e já temos quase 600 mil. E desses 600 mil, caminhamos para as 2 milhões de consultas. O que significa que aqueles documentos já foram consultados
quase uma média superior a 3 vezes, o que é bastante importante. E o que é bastante importante também é que qualquer documento neste momento seja arquivado, ou seja, desmaterializado pelo notário, para além das suas próprias escrituras, qualquer documento que a pessoa leva, original, pode ser desmaterializado pelo notário, digitalizado, disponibilizado um código ao cidadão, e o cidadão pode usar esse código junto de qualquer outra entidade pública ou privada com dispensa do papel. E, portanto, nós já conseguimos dispensar o papel para os nossos documentos, e se alguém quiser desmaterializar os documentos que tem em casa, o seu currículo, o seu certificado de habilitações, o que seja, nós conseguimos com dispensa do papel. Eu sei que tem um custo, mas como é que garantem que os documentos ficam tal e qual na versão, sem alterações e são autênticos? Recorre a algum tipo de tecnologia, blockchain, por exemplo? Recorremos. Nós temos um teste de blockchain, mas principalmente na questão dos arquivos, eu acho que nós devemos ir usando a tecnologia, sem prejuízo de se irem fazer poucos, que é o que nós vamos fazendo ao longo do processo. Exatamente, uma prova de conceito. E é o que nós estamos a trabalhar em blockchain, mas neste momento usamos normalmente um sistema de long-term validation, ou seja, de arquivo a longo prazo. Somos provavelmente, ou neste momento somos quase certeza absoluta, o arquivo público que segue efetivamente as regras do regulamento do EIDAS, ou seja, do regulamento europeu, que permite efetivamente aquela que é a garantia da inalterabilidade dos documentos. Para isso, os documentos são assinados pelo notário, eletronicamente, com o seu certificado qualificado, para garantir a inalterabilidade no momento da digitalização, e são ainda reassinados centralmente, e com respectivos timestamps, pela ordem dos notários, que vai reassinando o documento ao longo do tempo. E com isso garante-se a inalterabilidade segundo as melhores práticas a nível mundial, as melhores práticas quer relativamente àquilo que é a inalterabilidade do documento ao longo do tempo, isso é importante, quer o não repúdio do próprio documento, ou seja, garantir que foi um notário que o fez e que deu todas as provas quando o fez. E a pessoa pode preservá-lo pelo prazo que quiser, 20 anos, 30 anos, pode ir renovando, exatamente, que não é eterno, depois pode ir renovando, não é? Sendo que nós o guardamos. Sendo que o guardam, exatamente. Mudando de assunto, a Ordem dos Notários tem novos estatutos, foram promulgados pelo Presidente da República em dezembro, já foram publicados, como as outras ordens, de resto é uma reforma prevista no PRR. Vai fazer como a bastonária da Ordem dos Advogados e exigir ao próximo governo uma revisão desses estatutos? Nós vamos exigir, para começar, é assim, a minha ordem, e tem sido essa a minha postura ao longo dos anos, independentemente do governo que esteja, as ordens são entidades reguladoras e, portanto, nós não partimos para a conversa com exigências, normalmente partimos na base do diálogo, fazendo contrapropostas sobre aquilo que pode ser melhorado nos estatutos. Foi assim que trabalhamos. Bem entidades reguladoras, mas têm características diferentes de uma entidade reguladora. Não, as ordens, a sua principal, se for ver a primeira obrigação de uma ordem é a defesa do interesse público, e a defesa do interesse público através da regulação da atividade dos seus profissionais como competentes disciplinares. E nessa medida, a nossa principal missão é ser uma entidade reguladora da atividade dos nossos profissionais. E, portanto, nós não somos um sindicato, porque a nossa obrigação de defender os interesses dos nossos associados só aparece já quase ao fundo das nossas atribuições. E, portanto, aliás, a atividade sindical é proibida. Que é proibida. Tanto quanto sei. Que é proibida. E, portanto, nós normalmente não fazemos exigências dentro da nossa ordem. Fazemos propostas de melhoria daquilo que são os nossos instrumentos. Então, formulando a pergunta, vão propor ao próximo governo alterações aos vossos novos estatutos? Vamos propor, até porque já estava previsto com este governo. O que aconteceu, isto é público, acho que foi reconhecido pelo próprio parlamentar do Partido Socialista, é que este processo foi conduzido também um pouco de uma forma um pouco desorganizada. Ele foi avançando até uma determinada altura, quando chegamos a cerca ali até fevereiro, em que nos foi dito que o processo ia ser discutido e, portanto, teríamos bastante tempo até final de julho. E, de repente, só tínhamos até final de abril, depois alargaram mais 30 dias o prazo, depois acabou na Assembleia da República. Isto foi um processo bastante confuso. Nós conseguimos que o Governo introduzisse no atual texto aquilo que eram as nossas principais preocupações e foram introduzidas. E, portanto, nesse ponto de vista, foram respeitados aquilo que seriam, vou-lhe chamar, as linhas vermelhas, usando uma expressão que agora está muito na moda. Foram praticamente todas respeitadas, com exceção de uma, que acaba por ser um pouco inócua, tem a ver com a intervenção dos notários e que não é muito importante. E, para além disso, foi-nos ainda dada a possibilidade de ter novas áreas de atuação, como seja a apostilha, que é a maior burocracia, a burocracia mais estúpida que eu considero no nosso setor no século XXI, que é qualquer português para mandar um documento para o estrangeiro,
se é mandar um documento para os Estados Unidos, tem que se fazer uma coisa que se chama colocar a apostilha. Só tem 5 balcões. 5 balcões no país inteiro. Temos a questão da apostilha, temos a questão do certificado social europeu, que é cada vez mais em voga por causa das heranças transnacionais, em que a pessoa tem que fazer a partir da direção lá fora. Mas isso foi o que entrou. Isso ocorreu bem. Queria lhe perguntar o que é que podia ter ido mais além, o que é que poderia ter sido podia ter a um lado? Há duas questões, um tem a ver ainda com competências. Nós defendíamos a possibilidade dos notários poderem fazer casamentos e divórcios, como acontece no mundo quase todo, e temos questões de resolução essencialmente de burocracia, de processo eletrónico. Nós gostaríamos que os nossos estatutos tivessem previsto que todos os nossos, de forma específica, ou seja, não remetendo para a lei geral, que todos os nossos processos seguissem uma tramitação eletrónica administrativa. Desde as queixas dos cidadãos, nós vamos fazê-lo, ou seja, vamos dar opcional ao cidadão a forma de o escolher, mas gostaríamos que isso estivesse previsto no nosso estatuto. E tem outro ponto também bastante importante, que tem a ver com uma questão que eu discuti no Parlamento e que foi o que provavelmente me deixou mais chateado nos estatutos, foi a não consignação nos estatutos que serviços notariais são apenas praticados por notário. Nós, neste momento, o que temos em Portugal é uma coisa estranhíssima, em que o legislador permite que 1001 entidades utilizem a expressão serviços notariais para designar os serviços que praticam. Isto é um absurdo. Os consumidores são enganados diariamente com pessoas que falsamente utilizam a expressão serviços notariais. E isso deve ser punido por lei. Se formos ao dicionário, serviços notariais são os serviços praticados por notário. É o que lá diz. Quer dizer, não há outra. No mundo inteiro só esse tipo Mas de isso é uma bandeira que será de outras classes exatamente a mesma coisa, não é? Temos visto de outros, até mesmo os advogados, salvo erro, penso que sim, ou então estou a fazer confusão. Mas... Os advogados defendem outra coisa diferente. Os advogados defendem os seus atos próprios, mas isto não são atos próprios. Mas se calhar isso também vem de uma confusão que as pessoas têm do que é de facto a figura do notário. E isso era uma pergunta que tinha para lhe fazer muito direta, que é como é que se torna a profissão de notário mais sexy? A profissão de notário tornou-se, para já, pelo menos, mais sexy para aquilo que são os candidatos a notário. Já não é mau. Okay. Nós cada vez atraímos pessoas e somos das profissões, éramos das profissões mais, com idade mais avançada, com profissionais de idade mais avançada, e neste momento, felizmente, somos uma profissão absolutamente rejuvenescida. Portanto, nós já conseguimos ter números muito próximos de 50% daquilo que são os notários portugueses, já têm menos de 40 anos. Isso é bastante positivo. Primeiro, desde logo, porque permite fazer uma renovação da profissão. Sim. E isso permitiu-nos abrir cartórios no país inteiro. E nós, felizmente, já estamos praticamente em todos os concelhos do país. Faltam quantos? Era outra pergunta. Faltam muito poucos. Neste momento faltam-nos 20 e poucos licenças e vamos ter um concurso agora este ano e, portanto, vamos acabar de preencher. Já era público essa informação de que ia abrir um concurso este ano? Em teoria deve abrir todos os anos, mas torna a ser público. Este ano nós vamos abrir um concurso e, portanto, os meus colegas estão-me sempre a perguntar isso. Vai haver um concurso, só estou à espera de novo estatuto para o poder abrir. Para quantas vagas? Nós normalmente abrimos o concurso para o número de vagas existentes, abrimos para todas. Portanto, eu acredito que na altura de concurso haverá cerca de 30 e tal de licenças. Mas criamos com estes novos estatutos, eu não falei há pouco, duas coisas novas, precisamente para os jovens, que é a figura do sócio e do notário associado. E, portanto, neste momento vai ser possível ter mais que um notário no cartório e com isso também tornar os cartórios mais céleres. Mas eu voltava a como é que se torna o notariado mais sexy. Sim. E, efetivamente, 2024 é um ano em que eu acho que vai ser marcado, mais provavelmente 2025, porque 2024 ainda vai ser uma fase de desenvolvimento e de investimento, em que se vai alterar a forma como nós interagimos com os cidadãos e com as empresas. Verdadeiramente, nós demos um passo que era desmaterializar os processos dentro dos cartórios e dentro da ordem. Isso foi grande parte daquilo que me tomou os primeiros 6 anos de mandato, sem contar com o prazo da pandemia em que passamos muito tempo a resolver problemas mais pequeninos. Mas este ano nós vamos lançar um conjunto de serviços, vamos lançar as apps para iOS e para Android e que vão permitir alterar a forma como as pessoas gerem a sua vida com o seu cartório notarial, em que o cidadão vai ter acesso a tudo aquilo que são os dados praticados ao longo da sua vida, que foram registados para a frente. E, portanto, se eu fiz uma procuração, eu vou saber que fiz uma procuração, onde é que a fiz, e até pedir uma cópia daquele documento de forma automatizada sem andar à procura lá dos papéis de casa, porque vou ter no meu telemóvel, no meu smartphone, o acesso à informação, assim como vou poder escolher um notário e fazer um agendamento do serviço que quero, ou até, e isso é uma das propostas que nós temos para o novo governo, que é a possibilidade da ordem ter a sua própria plataforma de atos à distância, e o que nós queremos é que muitos mais atos
sejam feitos à distância, mas através de uma plataforma da própria Ordem. E por vezes perguntam porque é que não se utiliza a plataforma do Ministério da Justiça. Pela minha experiência, as plataformas do Ministério da Justiça têm tempos de evolução que não se coadunam com os tempos de hoje. Nós fazemos alterações à nossa plataforma de arquivo por causa das semanas. Exato. E, portanto, Mais ágil. é muito mais ágil e tem muito mais a ver com a resposta, com as questões que os cidadãos e que os próprios notários levantam. Eu diria que isso tem a ver com o facto de uma estar dependente do Estado. Do Estado e de uma hierarquia muito longa. Uma hierarquia, sim. Nós tomamos decisões, eu gosto de dizer que a Ordem trabalha mesmo como uma startup. Sim. No ponto de vista da execução dos seus projetos tecnológicos, a Ordem trabalha como uma startup e, portanto, o processo de decisão é muito rápido. E o que as pessoas podem vir a fazer com as novas apps da Ordem e a forma como vão conseguir fazer os seus negócios de uma forma segura, utilizando sistemas de assinatura eletrónica qualificada e sistemas de biometria que vão permitir efetivamente registarmos a inalterabilidade, quer do documento que foi assinado, assim como garantirmos quem é que o assinou e que a manifestação de vontade e continuamos a ter a segurança jurídica, essa é a forma como nós vamos tornar aquilo mais sexy. Mais do que tornar o notariado sexy, nós queremos tornar o notariado uma ferramenta dos cidadãos. Mas com isso eu não afasto um ponto que é bastante importante. Nós não vamos fechar os nossos balcões de proximidade. É absolutamente absurdo a forma como se tem olhado para o atendimento aos cidadãos, ou como alguns políticos olham para o atendimento aos cidadãos. O digital é efetivamente o futuro, mas nós não podemos esquecer o presente. Quando se fala de iliteracia digital, iliteracia financeira, etc., muitas vezes as pessoas pensam que estamos a falar do interior do país ou que estamos a falar de um sítio muito recôndito. Não. A maior parte da literacia digital e da literacia financeira e da literacia política está nos grandes centros urbanos. Nós temos que continuar a ter balcões de atendimento físico, até porque se queremos que as pessoas passem para o mundo digital, tem que haver um terceiro de confiança. E esse terceiro de confiança é o notário. Está perceptível. Para terminar, porque já ficamos sem tempo, eu queria lhe perguntar sobre as criptomoedas. Esteve presente num dos primeiros, se não o primeiro negócio de compra de uma casa, compra e venda de uma casa com criptomoedas. Nós recentemente tivemos aprovação por parte do regulador norte-americano do mercado de capitais, a SEC, dos primeiros ETF, fundos cotados em bolsa de Bitcoin, que é visto como um mercado como uma grande validação a toda esta tendência das cripto. Eu penso que se pode dizer que será um adepto das criptomoedas. Posso dizer isso? Eu nunca gosto relativamente às criptomoedas, nunca fui um adepto fervoroso, porque não é por não acreditar no mercado das criptomoedas, é porque quando olho para uma questão e tento intervir nela, tento me afastar o mais possível. E nas criptomoedas fiz isso. E nunca investi em criptomoedas, mas já tive criptomoedas para saber como é que elas funcionavam, porque esse é um dos princípios. E quando eu comecei a olhar para as criptomoedas, e para quem estudou o modo de funcionamento da moeda, verdadeiramente a criptomoeda é um ativo e depende essencialmente daquilo que nós atribuímos de valor a esse ativo. E sempre defendi que as criptomoedas, para continuar a existir, tinham que ser trazidas e tinham que ser reguladas. E discuti isto com os maiores adeptos da criptomoeda, que sempre defenderam o contrário. Eu disse-lhes, não, o caminho das criptomoedas tem que ser regulado. E daí a minha pergunta, que é se este movimento por parte dos Estados Unidos e da maior economia do mundo de permitir este tipo de ativo financeiro num mercado regulado, se também vê isso como uma prova de validação das criptomoedas. Então, é claramente uma prova de validação, assim como foi uma prova de validação já depois de ter sido feito uma das primeiras, ou a primeira escritura, não interessa muito para o caso, em que se trocou de facto uma criptomoeda por um imóvel, e o facto do Estado seguidamente ter atualizado, nomeadamente a lei fiscal, para podermos prever a utilização de criptomoedas do ponto de vista da tributação, assim como foi importante do ponto de vista do combate ao branqueamento de capitais, nós começamos a definir regras, porque fundamentalmente, eu já tenho dito isto várias vezes, ninguém vai acabar com as criptomoedas como não se vai acabar com algo que os cidadãos pretendam fazer, a não ser que tenham cometer um crime, o que não é o caso. Mesmo assim é difícil de combater. E mesmo assim é difícil de combater. O que nós estamos a fazer quando regulamos um determinado setor é impedir, por exemplo, na troca de criptomoeda por um imóvel, é que não se faça o pagamento de parte do preço em euros e o remanescente se faça em criptomoeda de uma forma dissimulada. Exatamente, e fugindo aos impostos e etc. Nós, quando regularmos, garantimos isso. O facto da ETF, mas não é só a ETF, a questão do movimento dos Estados Unidos
Se nós começarmos a pensar, nos últimos 3, 4 anos, houve quase um movimento global de regulatório. Aconteceu com a legislação não apenas nos Estados Unidos, mas tivemos o caso da China, tivemos o caso da própria Europa. Portanto, os vários ecossistemas mundiais económicos começaram a olhar para as criptomoedas e decidiram que o tinham que regular. E tinham que o regular não como uma moeda, e bem, só há praticamente um país do mundo onde temos... Salvador. Exatamente, em que é admitido o curso legal da criptomoeda, e mesmo esse curso legal não foi admitido, porque há uma coisa esquisita que em Portugal não se sabe. Se nós reconhecêssemos um efetivo curso legal em El Salvador, teríamos que aceitar que a criptomoeda também teria um curso legal na Europa, por exemplo, porque a nossa legislação diz isso, e nunca aconteceu. Mas isto está previsto na lei, mas não veio acontecer. Mas eu acho que sim, eu acho que as criptomoedas vão ser cada vez mais vistas como um ativo financeiro e que eu posso investir como ações. Sim, está respondida à pergunta. Para terminar mesmo, a nível de negócios de imobiliário com criptomoedas, em 2023 houve uma aceleração, uma redução face àquilo que tinha sido observado em 2022? Não, houve claramente uma redução. Houve uma redução por um fator que é facilmente explicável, pelo mercado da criptomoeda. O mercado da criptomoeda esteve bastante instável durante um longo período. Portanto, o normal, até porque a criptomoeda baixou bastante, e portanto, se alguém que tinha criptomoeda e não se desfez da criptomoeda, é normal que deixe que ela está a recuperar em preço neste momento. Sim. E que espere uma melhor altura para depois voltar a negociar e ir para o mercado. Portanto, isto é normal. Verdadeiramente, o que se pretendeu fazer no passado foi quase fazer uma prova de conceito do que o negócio podia fazer. E, aliás, eu na altura nem sequer fazia fazer a questão, e até durante bastante tempo não queria ser eu a fazê-lo. Não é por nenhum motivo particular. Conhecia os envolvidos naquele caso? Nem é tanto, né? Por acaso conhecia o advogado, a única coisa que conhecia era um advogado da mediadora imobiliária que participou do negócio e foi por esse motivo que acabou por ser feito no meu cartório. E porque eu já tinha falado em várias conferências e explicado como é que se fazia. Eu expliquei várias vezes como é que se fazia a escritura. Portanto, abriu a porta, né? Qualquer pessoa podia fazê-lo. Quer dizer, não acabei por ser eu a fazê-lo, mas qualquer pessoa podia fazê-lo. E acho que o mercado, o que vamos começar a assistir neste momento, é a utilização, e parece-me que isso vai voltar a acontecer, é a criação efetivamente de fundos, mas fundos com garantias reais associadas. E, portanto, cada vez o que nós vamos acontecer e o que se nota, e há uma certa tendência para a criação desse tipo de fundos, em que eu crio sim um fundo que depois pode ser materializado através do blockchain ou através de uma criptomoeda, ou o que seja, mas existir uma coisa estranha, que quem criou a criptomoeda sempre foram contrários a isto, existirem alguns colaterais físicos e, por exemplo, e a empresa ter essa possibilidade de eu estar a investir em algo em concreto, que estou ali, consigo visualizar, e às vezes isso é importante, mas que depois o investimento em si, do ponto de vista informático, ser baseado numa criptomoeda. Sr. Bastonário, muito obrigado. Foi então o Eco Entrevista com o Bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva.